Aleluia. Vamos a Hebreus capítulo 11, irmãos. Eu quero encerrar nessa manhã nossa série de sermões que nós temos ministrado desde o primeiro domingo de fevereiro. De repente você está aqui a primeira vez, nesse último domingo de abril, nós começamos uma série de palavras no primeiro domingo de fevereiro, denominado Quando Deus se envergonha de nós. Quando Deus olha para nós e diz: que vergonha você é para mim. Você é um filho do qual eu não tenho orgulho, mas você é um filho do qual eu me envergonho. Nós tomamos por base Hebreus capítulo 11, lá no versículo 16, onde está escrito assim: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. Essa foi uma palavra de Deus que chamou o nosso coração no início desse ano, muito mais nas férias, em função do que a gente vê acontecer hoje, na igreja, fora da igreja, muito mais na nossa vida, principalmente aquela vida que a gente vive que ninguém conhece, porque ela é privada, e aquela vida que normalmente a gente vive fora do templo. Aquela relação que nós vivemos com Deus, mas enquanto aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E eu acho que Deus tem sentido muita vergonha de muitos de nós. Essa série de palavras, ela foi brotou no meu coração nas minhas férias em janeiro, a partir de uma reportagem que eu vi de um pai que descobriu que seu filho, de 19 anos, liderava uma quadrilha de pedofilia. Um universitário de medicina, numa universidade federal, um dos melhores alunos da sua turma, um filho até então exemplar, mas que vinha há alguns anos estuprando muitas crianças, inclusive bebês. Isso tudo era feito pela internet. Quando o menino foi preso em casa e o pai teve acesso ao que estava no computador do filho e o testemunho do que o seu filho produziu naqueles últimos anos, o repórter entrevistou aquele pai e aquele pai chorando, convulsivo ou compulsivamente, do lado da mãe, de cabeça baixa, em silêncio, ele deu uma declaração que me chamou muito a atenção. Que vergonha que eu sinto do meu filho. E o que mais chamou a atenção na voz daquele homem não foi o conteúdo das palavras. Que vergonha que eu sinto do meu filho. Então não foi a frase, mas foi o sentimento que essas frases conduziram também. Quem viu essa reportagem, não sei se atenta para a emoção dos verbos, mas eu não abro mão de atentar pela emoção das palavras, porque senão a gente faz juízo muito frio. As palavras desse pai carregaram em si muita emoção, muito sentimento. Que vergonha que eu sinto do meu filho. E ele continua a frase: em pensar que ele saiu de mim. Eu me lembro até que quando vimos essa reportagem, alguém comentou: mas ele não saiu de você, pai, saiu da mãe. Pois é, mas foi para dentro da mãe como? Né? Portanto, nossos filhos saem dos pais também. Uma sementinha que sai de mim, vai para o útero da mamãe, que gera um bebê, que sai de dentro da mãe. Mas foi para lá por quem? Para do pai. Então, os nossos filhos saem de dentro dos pais também. Não é? Isso é inequivocamente indiscutível. Não é? Então, a emoção que aquelas palavras carregavam foi o que mexeu comigo naquela oportunidade. Ato contínuo, eu me lembrei desse versículo porque nós tínhamos passado por ele naquela semana, porque nós estudamos Hebreus durante 9 meses aqui, ano passado e também parte desse ano. E esse versículo me veio à mente. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus. E a ideia foi: o que Deus sente
quando olha para mim, quando olha para você? O que Deus sente quando Ele analisa nossos frutos, nossa conduta? Quando Deus olha para aquele Neil que eu sou fora do púlpito? Quando Ele olha para aquele Neil que eu sou, quando não tem ninguém me olhando, nem minha esposa? Quando Ele olha para aquele Neil que eu sou quando eu estou sentado no computador? O que Deus sente de você? Deus dá um sorriso ou Deus sente asco? Ânsia de vômito? Então cada um cada um sabe de si. Eu sei que essa palavra, para alguns, já nem interessa o que Deus pensa de mim. Nós já estamos tão deformados, já estamos tão adoecidos, nossa alma está tão cauterizada, que agradar a Deus já não faz mais parte dos nossos planos. Agradar a Deus é um detalhe, isso é bobagem. Mas eu sei que grande parte de vocês, saber o que Deus pensa a vosso respeito ainda é muito importante. Ainda mais quando nós nos relacionamos com Deus como nós, que não é como Deus das religiões, que estão pendurados em paredes, são limitados pelo tempo, pelo espaço, são obras das mãos dos homens, são de barro, são de gesso, são de pau. Não, nós nos relacionamos com Deus, diante do qual, a respeito do qual está escrito para Ele, as trevas e a luz são a mesma coisa. Se eu subir ao céu, se eu descer no inferno, Ele sabe de tudo. Um Deus que me conhece por dentro e por fora. Um Deus que sabe os meus pensamentos. Um Deus que me conhece nu, o tempo inteiro. Física, biológica e emocionalmente, espiritualmente. O que Deus sente quando olha para mim? Nossa, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Muito, muito. De um lado, gerando sabor, de outro lado, gerando pavor, porque nós sabemos a porcaria de gente que a gente é, e a gente sabe muito mais ainda a porcaria de crente que a gente é. Agora, a única esperança que a gente tem quando a gente ouve um sermão desse, uma série de palavras como essa, é que Deus não só conhece o intento do nosso coração, não só conhece os nossos frutos, como conhece a intenção da nossa alma. Deus sabe exatamente quando a gente erra, mas não tem prazer no erro. Quando a gente não vive a vontade dele, mas lá no íntimo a gente tem vontade de viver tal vontade dele. Deus sabe que o erro não é uma opção, é uma fraqueza momentânea. Deus sabe que a gente muitas vezes quer o que a gente não queria querer, e o que a gente queria querer a gente não quer, mas a gente luta contra isso mesmo que muitas vezes a gente fracasse. Deus nos abençoou pela intenção. Mas começamos perguntando o que Deus sente quando olha para você. Não é? O que Deus pensa? Essa foi aquele tipo de palavra que não dá para a gente se transformar em crente pá, né? Como a gente recebe uma palavra, a gente pega com uma pá e joga, né, para o lado. Fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Beltrano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, mas Beltrano não está. Quem está aqui é você, então essa palavra é para você. E essa palavra não veio com tom de acusação, veio com tom de exortação, para que no meio da multidão, quem ainda tem ouvidos, possa ser salvo. Porque muitos são chamados, mas, digam para mim, poucos escolhidos. Eu não sei se você está entre os muitos, ou se você está entre os poucos. Eu tenho dito ao Senhor, eu quero estar entre a minoria sempre. Sempre. Você analisa Gênesis e Apocalipse, o que está entre esses dois livros, você vai ver que Deus trabalhou com a minoria desde sempre. Vai trabalhar até o final. Sempre. A maioria nunca foi a intenção de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. E a voz do povo nunca será a voz de Deus. Jamais foi, não é e jamais será a voz de Deus. Então nós falamos quando Deus tem vergonha de nós. Se nós aprendemos que Deus tem vergonha de nós a partir da fé que nós vivemos. Esse versículo está na galeria da fé. Pegamos em contrapartida Mateus capítulo 17, estou fazendo uma recapitulação geral porque eu vou terminar hoje. Pegamos Mateus capítulo 17, versículo 14 e 17, quando Pedro, Tiago e João subiram até o monte, tiveram aquela visão fenomenológica, aquela
experiência tremenda, em que Jesus está entre Elias e Moisés, entre a profecia e a lei, e a voz vem do céu e diz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aqueles homens tiveram o privilégio de presenciar isso. E aí tem uma experiência sobrenatural tremenda com a espiritualidade. Quando desce do monte, porque eles queriam ficar no monte, vamos fazer aqui 3 cabaninhas. Não, o lugar de viver a espiritualidade é lá embaixo, é na realidade. Não é surtado, não é supra-surtado. O lugar de viver a espiritualidade é no encontro, é na dialética da vida, num dia bem, um dia mal, um dia vence, um dia perde, na noite, no dia. Não tem como viver o evangelho, viver a espiritualidade no monte, Pedro. Tem que descer, tem que voltar para a realidade, tem que mergulhar no lugar da dor, tem que mergulhar no lugar do confronto, tem que ter coragem, tem que mergulhar na sua realidade. Então volta e vai viver a realidade. Quando ele volta para a realidade, ele se encontra com uma pessoa endemoniada, e ele cheio de si, porque teve uma experiência sobrenatural, vai expulsar o demônio não sai, tira a onda com a cara dele, envergonha-o diante de todo mundo, e o endemoniado continua endemoniado. Filhinha de uma pessoa. Quando Jesus desce, porque Jesus desceu por último, a pessoa vem, Senhor, será que o Senhor pode libertar? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu trouxe os seus discípulos e eles não puderam fazê-lo. Aí Jesus é tomado por uma ira e diz assim, raça de víbora, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando vos sofrerei? Até quando eu vou ter que conviver com gente como vocês? Aqui em Hebreus 11, Deus diz, não tenho vergonha de vocês. Em Mateus 17, Jesus diz, até quando eu vou ter que suportar gente como vocês? Até quando eu vou ter que sofrer me relacionando com gente como vocês, que não aprende nunca, que mesmo que viva o sobrenatural, não consegue aplicar o sobrenatural na naturalidade da vida, que não aprende nunca que sobrenatural é viver o natural com excelência. Até quando eu vou ter que conviver com gente ignorante como vocês? É o que Jesus estava falando lá. Até quando vou ter que suportá-los? Geração incrédula e perversa. Veja, Deus sente orgulho de alguns por causa da fé que tem. Deus sente asco de outros por causa da fé que tem. Em Hebreus 11, ele se orgulha da fé. Em Mateus 17, ele tem nojo por causa da fé. Palavra gravíssima. Qual é o tipo de fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós? Nós aprendemos, primeiro, fé egoísta. É aquela fé que dizemos ter, mas que é uma fé que só tem como beneficiário eu. Eu sou o único beneficiário dessa bendita ou dessa maldita dessa fé. Ah, eu tenho muita fé, pastor, eu tenho muita fé. Por que você acha que tem fé? Porque eu acredito que Deus pode me curar, que Deus pode me abençoar, que Deus pode me fazer. Que eu vou para a campanha para que eu seja abençoado. Eu vou para o monte para que eu seja abençoado. Eu vou para o vale para que eu seja abençoado. Eu faço jejum para que eu seja abençoado. Eu tenho fé, mas o único beneficiário dessa fé é você. Essa é uma fé egoísta, portanto eu falei que é uma fé humanista. Uma fé que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque no Evangelho não é o homem que está no centro. Onde o homem está no centro é no humanismo. Citamos Protágoras, que disse que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Isso é a máxima do humanismo. Quando nós dizemos que temos fé, mas o único beneficiário dessa fé sou eu, essa fé é parasita, é uma fé humanista. Deus está dizendo, tenho nojo dessa gente que tem fé, mas uma fé que só abençoa ele. Eu sou o abençoado. Né? Falamos sobre isso 2 domingos. Segunda marca dessa fé é quando essa fé se torna objeto de barganha. Ela virou uma moeda de troca. Isso a gente aprende na igreja evangélica. Nós vamos fazer uma campanha da restituição, a campanha da prosperidade, a campanha da cura, a campanha do dia D. Aí a gente vai para a campanha. Agora, para Deus te abençoar, você tem que mostrar que tem fé. Como é que a gente mostra que tem fé numa campanha? Dando oferta. O tamanho do teu dinheiro, da tua oferta,
vai revelar para Deus, à luz dessa igreja que age assim, o tamanho da tua fé. Nós vamos sacrificar ao Senhor. Então você vai dar uma oferta de desafio, uma oferta do tamanho da bênção que você quer, uma oferta do que mostra o tamanho da tua fé. Aí você vai dar $1 milhão de oferta. Acreditando que esse $1 milhão é o que prova para Deus o tamanho da tua fé. Portanto, a tua bênção tem que ser a proporção do tamanho da tua fé. A gente acha que tem fé porque dá dinheiro. Só que esse dinheiro que a gente não dá porque tem fé. A gente dá porque o pastor diz que em dando, alguma coisa me será dada em troca. Essa fé é um objeto de barganha. Essa é a fé capitalista. Essa é a fé onde a gente materializa em dinheiro, em oferta, e diz, Deus, eu te dei tanto, agora você é meu devedor, eu sou teu credor. Aí, na igreja institucionalizada que virou negócio, a gente chama 2 ou 3 para dar testemunho e diz como é que era a tua vida antes de você dar oferta. Ah, pastor, eu cheguei na igreja com Fusquinha 62, agora estou com a Pathfinder 2010. Aleluia, glória a Deus. Aí você fala assim, semana que vem eu vou dar minha oferta. Vai dar por quê? Porque quer parar de andar de Fusquinha 62. É um materialista, é um capitalista. Falamos sobre isso 2 domingos, eu não vou repetir. Essa fé não é a fé do Evangelho. A fé do Evangelho tem a ver com Jesus no centro. Terceiro, nós aprendemos nessa série de sermões quais são as marcas da verdadeira, qual é a terceira marca dessa fé que faz com que Deus tenha nojo de nós. Primeiro, é aquela que é egoísta, humanista. A segunda, que é objeto de barganha, capitalista. A terceira é aquela que não mexe no nosso senso de valores, que não muda o nosso caráter. Eu era antes dela, eu agora digo a ter, ou possuí-la. E sou o mesmo depois dela. Meus valores continuam o mesmo, minha ganância, minha forma de ver a vida, minha forma de ver família, minha forma de ver o inimigo, de ver tudo. É a mesma coisa. Eu não tinha fé, não era crente. Agora sou crente. Só que essa fé não mudou nada em mim. Sua mulher é capaz de dizer se você mudou ou não, seus filhos são capazes de dizer se você mudou ou não. Seus amigos, né, aqueles que te conhecem de perto, é que são a testemunha se essa fé mudou a tua vida ou não. Porque se você diz ter fé, mas a fé não mudou teus valores, a fé não mudou tua essência, essa fé não é a fé do Evangelho. Deus tem nojo dela. Então quer saber se você tem fé de verdade? Veja como você era antes dela e veja como você é depois dela. Mudou alguma coisa? Nada. Então você só mudou de religião, você só mudou o lugar onde você adora Deus e a forma, mas continua a mesma porcaria. Deus está dizendo que tem nojo da gente. Aí, nós começamos, depois de vermos a fé que faz com que Deus tenha vergonha de nós, mostrar os frutos da verdadeira fé. E nós aprendemos em Hebreus capítulo 11, que a verdadeira fé, ela dá discernimento para se escolher aquilo que realmente vale na vida, versículo 24 de Hebreus capítulo 11. Dá discernimento para se escolher aquilo que realmente vale na vida. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou a fama, a grana, o poder, a mamata. Ele preferiu ficar no prejuízo para agradar a Deus. Perder coisas, ficar no prejuízo, abrir mão de privilégios, ser taxado como um quadrado, um retardado, um burro, alguém que tem lavagem cerebral, alguém que perde privilégio na sociedade, na comunidade, entre os amigos, por amor a Deus, só é possível fazer isso se for pela fé. Senão, a gente abre mão de Deus para ficar bem com os homens. Então o que a fé faz? Ela mexe no nosso discernimento e nos faz escolher bem o que realmente vale na vida. Por isso há muita gente que vive se equivocando, porque toma decisões erradas o tempo inteiro. Não aprende nunca, nem com a dor. Segundo, a verdadeira fé dá coragem para se deixar aquilo que realmente não vale na vida. Primeiro, me mostra o que realmente vale. Isso vale, isso não vale. Mexeu com o meu saber. Mexeu com o meu entendimento. Bom, agora eu sei o que vale e o que não vale. Basta? Não. Eu sei o que vale e o que não vale. Agora eu preciso de quê? Coragem para deixar o que não presta. Saber o que não presta não basta. Eu sei que não presta, tenho que deixar isso que não presta. Para deixar o que não presta, preciso de fé. Aí nós falamos naquele domingo
que é muito mais fácil deixar a Deus do que deixar o mundo. E explicamos. Quando eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com Deus que me dá livre-arbítrio. Se, pois, o Filho vos libertar, concluam para mim. Verdadeiramente sereis livre. Livre até para ir embora da minha presença, diria o Senhor. Livre até para me ignorar. Livre até para sumir daqui se não quiser aqui estar. Isso é livre. Isso é verdadeira liberdade. Liberdade para se fazer o que quer e mais. Liberdade para se não fazer o que não quer. Então, se o Filho nos liberta, ele não nos liberta para nos manter perto dele por coação. Não, fique comigo se você comigo quiser ficar. Se não, vá em paz. Então, quando nós nos afastamos de Deus, é fácil. É fácil se afastar da comunhão, se afastar da igreja, se afastar da palavra, se afastar da oração. É muito fácil porque nós lidamos com Deus que nos dá livre-arbítrio. Agora, quando nós nos afastamos de Deus, a Bíblia diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Quando nós abrimos mão de Deus da comunhão, ato contínuo nos unimos ao mundo. E a Bíblia diz que a união ao mundo é inimizade contra Deus. Pois bem, estamos em pecado. E a Bíblia diz que aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Portanto, se a minha relação com Deus era de livre-arbítrio, por isso é fácil abandoná-lo, a minha relação com o mundo já não é. Porque eu me torno escravo do pecado que cometo. Quando eu quero deixar o mundo para voltar para Deus, aí é difícil demais. Esse deixar aqui é muito mais difícil. É mais difícil deixar o mundo do que deixar a Deus. Por isso, muitos de vocês que me ouvem no site, pelo CD, estão aqui, estão em pecado, sabem disso, têm consciência de que Deus, quando olha para você, tem asco, sabe disso, não gostaria que isso fosse realidade, gostaria de mudar de vida, tenta, mas não consegue, porque não é simples. É difícil deixar o pecado. Agora, não é impossível. Por isso eu disse naquela manhã, para ser crente, não basta ser homem. Não basta ser um homem de Deus, tem que ser homem. Evangelho é para macho. O cabra tem que ser macho. A mulher tem que ser cabra macho também. Tem que ter coragem de ficar no prejuízo, de dizer não. Tem que ter coragem de perder amigos, de perder gente, de perder prazer para fazer a vontade de Deus. Tem que ser chamado de louco, de idiota, de quadrado, de imbecil. Tem que ser alguém que não se preocupa com a sua própria imagem. Para engrandecer a imagem daquele que o salvou, para restaurar a imagem de Deus nele. Tem que ser macho, irmão. Evangelho não é para frouxo. Deus está dizendo que não tem prazer em gente frouxa. É o que ele está dizendo lá. Não é? Tem que ser macho. Para deixar tem que ser macho. E nós aprendemos que também a verdadeira fé dá confiança naquilo que realmente é a minha verdadeira segurança na vida. A gente aprendeu que a única coisa que o destruidor respeita, versículo 28, é a marca do sangue. É a marca do sangue. Então, quando eu tenho fé, eu entendo que eu não estou seguro em lugar nenhum, senão quando eu estou debaixo do sangue do Cordeiro. Só. E sabedor disso, faz com que eu não me afaste da marca do sangue jamais. Agora, hoje, nessa meia hora, eu quero dar uma última qualidade, irmãos, da verdadeira fé, daquela fé que faz com que Deus tenha orgulho de nós. Deixa eu perguntar a você, pergunta óbvia. Quantos de vocês de coração gostariam de viver uma vida tal em que Deus olhasse para você e por só olhar para você desse um grande sorriso? Quem gostaria de viver uma vida assim de verdade? Glória a Deus. Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto você quer, amém? Então Deus já está operando em você. Diz, irmão que está ao seu lado, Deus já está operando na sua vida. Guarde isso aí. Querer já é o começo da coisa. Agora, entre o querer e o efetuar é que está o problema, né, irmão? Entre querer ser e ser é que está o problema. Não, pastor, é muito difícil, como eu tenho ensinado vocês aqui esses anos todos. Aonde é que está escrito que seria fácil? Quem disse em algum lugar que seria fácil? Da onde vem na nossa cabeça a ideia que a vida seria fácil? Por que nós ficamos tão surtados, perplexos,
Quando a vida aperta, quando a coisa fica difícil, quando a porta está estreita demais, quando a dor está oprimindo, quando a adversidade se levanta, quando o inimigo bate no lombo. Pastor, está muito difícil, eu não estou entendendo. Por que a gente fica perplexo com a dificuldade? Da onde veio a ideia da facilidade? Estava aqui brincando com a Amanda, que veio consagrar a carteirinha de advogada dela. A Amanda fez faculdade, tirou de letras. Agora fez uma prova da OAB, fez outra prova da OAB, e foi reprovado num, foi reprovado no outro, foi reprovado. E a gente é reprovado uma, é reprovado duas, é reprovado três, a gente fala assim, meu Deus, é mais difícil fazer a prova da OAB do que fazer a faculdade toda de direito. Será que eu não vou conseguir ser advogado? Aí a gente é reprovado uma vez e diz assim, não tem mais jeito, pastor, acho que foi vontade de Deus. Aí não, mas vou tentar mais uma vez, vai que é dúvida. Aí tenta outra vez, é reprovado de novo. Aí diz, não, então se eu for reprovado duas vezes, foi vontade de Deus. Mas da onde você tirou isso? Talvez não seja a vontade de Deus, seja a ausência de vontade sua. De continuar, de perseverar. Amanda não, Amanda continuou. E hoje consagrou a carteirinha vermelha da Ordem dos Advogados do Brasil. Aonde está escrito? Quem disse? Quando? Em qual geração? Em qual livro? Foi dito que seria fácil. Ora, se ninguém disse, nunca foi dito, nunca foi escrito em lugar nenhum, nunca se conversou sobre isso em roda nenhuma, da onde nós tiramos a ideia de que seria fácil? Bom, nós não tiramos essa ideia de lugar nenhum. É que essa facilidade é uma prova cabal da deformação da nossa fé. De que a nossa fé é uma fé talvez evangélica, mas não é uma fé do evangelho. É uma fé que é gerada em nós por ouvir uma palavra que talvez nem seja de Deus, embora seja da Bíblia. Porque você já aprendeu que essa palavra pode sair daqui do livro. Bíblia Sagrada, passa por mim que sou homem e chega a você não mais palavra de Deus. De modo que, como você tem ouvido aqui, mais importante do que um pastor prega é o que você ouve. Quer um exemplo, claro, de crasso disso aqui? Recebi um e-mail hoje, não vou citar nomes, de uma ovelha que me abençoou muito. Ele estava indignado. Indignado. Olha só, duas ovelhas do mesmo rebanho ouvem a mesma palavra. A esposa dele trabalha com fornecedoras de lojas, de joalheria, essas coisas todas lá, mais ou menos uma coisa dessa. Aí ela fornece para uma loja cujo casal é de uma igreja vizinha nossa. De uma igreja batista. Aliás, o pastor é meu amado. É um amigo assim, fera. Querido demais. Dos mais queridos. E ela sempre disse que era de Betânia, então era muito bem tratada, bem querida lá, tal, não sei o quê. E eles de lá também gostam muito da gente aqui, a gente gosta muito de lá também, temos uma aliança muito gostosa. Ele já pregou aqui, eu já preguei lá. E você sabe que tão pouca gente prega nesse púlpito, eu não trago ninguém para pregar aqui. E existem razões para isso. Esse pastor já pregou aqui. Dos poucos que pregaram nesse púlpito, esse é um desses pastores. Amigo. Aí essa esposa tem uma boa relação com aquele casal. Mas essa semana foi um casal de Betânia também, nessa loja. Quando soube que o casal era crente daquela igreja, ela começou a falar. O pastor Neil, ele é totalmente liberal. Ele libera a gente para night, para noite. Eu e meu marido vamos para a noite, passamos a noite inteira bebendo, dançando. A gente curte a nossa vida geral. O pastor Neil libera palavrão. O pastor Neil é uma sacanagem só. Você já viu o pastor Neil sem terno? Ele é totalmente tatuado, né? Totalmente. Então lá vale tudo. Aí a irmã ficou escandalizada. O pastor Neil libera todo mundo para a noite, para beber, para encher a cara e para não sei o quê. Aí esse irmão escreveu, pastor, como é que pode uma pessoa falar um negócio desse? Eu estou indignado. Aí minha esposa, quando chegou lá, poxa, é verdade que isso acontece lá na sua igreja, que seu pastor é assim, que é assado, não sei o quê, que lá pode geral. Eu falei, não é nada disso não, pelo amor de Deus, onde saiu isso? Teve uma menina que veio que falou. Aí esse irmão que escreveu falou assim, pastor, uma vez o senhor falou que a multidão é surda. E eu discordei do senhor, mas agora eu estou entendendo. Por quê? Porque ele viu na prática, eu vejo todo dia. Ele viu na prática. Veja, se indignou pelo que a outra que está sentada no mesmo rebanho disse. Houve a mesma coisa.
recebem a mesma palavra. Mas uma diz, estamos liberados para a noite e para a orgia. O outro diz, nunca foi dito isso. A gente fala de liberdade. Agora, a gente lida com a liberdade à proporção da nossa capacidade de ouvir. A gente só ouve o que quer. Agora pega a vida desse casal, mesmo se não está numa desgraça. Pega a vida deles. Apaixonado pelo mundo e pelo pecado, não consegue deixar o mundo e pecado, ainda distorce a palavra para justificar as suas noitadas. Demais. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Da minha não. O pastor pode ser, tem 20 pastores na igreja, pode ser qualquer um, na minha não. Agora, como eu tenho ensinado os irmãos, vocês podem ir onde quiserem, podem fazer o que quiser. O problema é de cada um de vocês, não é meu. Meu papel como ministro não é controlar a vida dos crentes. É revelar aos crentes a vontade de Deus. Agora, se vocês vão fazer a vontade de Deus ou não, o problema é de cada um de vocês. Aqui tem 2 ovelhas que eu controlo a vida. O nome dela, a primeira, Tamara, 18 anos. A segunda, Thaís, 15 anos. Minhas filhas. Vão aonde? Com quem? Que hora sai, que hora chega? E no caminho a gente liga toda hora. Pai e mãe é chato, mala. Já chegou aí? Quando chegar lá me diga, tá com quem aí? Tem mais quem aí? Aí essa semana a minha nova falou assim, pai, eu estou com a macaca. Eu falei, macaca? Macaca é uma pessoa? Claro, pai. Eu falei, meu Deus, quem é a macaca? A macaca é a Vanessa, senta aqui na frente, aqui, ó. Eu falei, Vanessa, é assim que te chamo, Vanessa? Pastor, é carinho. Eu falei, pô, minha filha está andando com a macaca. Cadê a macaca? Está aí? A macaca está lá atrás hoje, olha lá. Pois é. Eu falei, quem é a macaca? Me fale dessa macaca. É chimpanzé, é gorila, é mico? É o quê? Então, essas 2 ovelhas, eu controlo a vida. Tirando elas 2, irmão, eu não controlo a vida de ninguém. Quem tem que controlar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Porque onde você está eu não estou, mas o Espírito Santo de Deus lá está. E dar orgulho a ele ou não é problema de cada um de vocês. Agora eu estou dando o exemplo desse casal que usa a palavra para pecar, mas ao mesmo tempo eu uso o exemplo da ovelha que me escreveu indignado. Ou seja, um entendeu. Então é a forma de ouvir. Então, mais importante do que se prega é o que se ouve. Aonde é que está dito que a vida seria fácil? Em lugar nenhum. Agora, a última marca dessa fé que faz com que Deus tenha orgulho de nós. Essa fé, ela abre caminho mesmo onde não haja caminho. A verdadeira fé, ela é uma coisa que abre caminho mesmo onde não haja caminho. Isso aqui não é a palavra de um bandeirante, de um escoteiro, não. Porque o escoteiro bandeirante, quando está no meio do mato com um facão, ele vai abrindo caminho na mata, cortando o mato, mas ele já vai seguindo a trilha que já existia. Mas porque é uma trilha que não estava sendo trilhada com frequência, o mato foi fechando a trilha. Então o bandeirante, ele vai com a faca arrancando o que está no caminho, mas existe um caminho. Não, Deus não. Deus abre caminho no lugar onde não há caminho, e o instrumento que Deus usa para fazer isso na nossa vida é a fé. Abre caminho no caminho. Veja o versículo 29, para a gente encerrar essa série. Domingo que vem a gente começa outra. Pela fé, os israelitas atravessaram o quê? O Mar Vermelho como por terra seca. E tentando isso os egípcios, o que aconteceu? Foram afogados. Porque mar não é lugar de se atravessar como terra seca. Isso é só possível para a comunidade da fé, só para o Israel de Deus. Quem é Israel de Deus aqui? Diga, eu sou Israel de Deus. Portanto, você está capacitado para caminhar onde não é caminho. A palavra aqui é simplesmente atravessar o mar, é ir além das possibilidades. Atravessar o mar é ir além da lógica. Atravessar o mar é transcendência. A gente não canta? Leva-me além, leva-me além.
Do que nós estamos falando quando estamos cantando? Ir além do natural, ir além da lógica, ir além das possibilidades. Como é que a gente pode fazer isso? Pela fé. Agora, veja o que acontece com muitos crentes que nós conhecemos. Alguns de nós somos derrotados, não é nem pelas coisas que são sobrenaturais, não. Pelas coisas do além. Somos vencidos pelas coisas do aquém, pelas coisas da naturalidade, pela dor natural da vida. Somos vencidos pelo nosso orgulho. Você tem uma vida amarrada, tem dinheiro, mas amarrado e infeliz. Não tem um amigo. Um amigo. Não consegue fazer feliz nem a esposa. Não consegue manter o amor que fez brotar na esposa por ti ou no marido por ti. Todo grupo no qual você está, esse grupo se desfaz porque você é intransigente. Porque não consegue se relacionar, você talvez seja daqueles que se esconde atrás dos seus canudos, do seu saber. Mas é um saber que gera informação, mas que não possibilita relação. Para que eu preciso saber alguma coisa, se esse saber não for para compartilhar? Eu vou para o colégio para me tornar professor. Gente, está aqui o meu canudo, sou professor. Quando é que isso vai dar sabor à vida? Quando eu entrar na sala de aula. Quando eu compartilhar o saber, a vida se desenvolve no encontro. Agora, muitas vezes a nossa vida não qualifica, nossa vida vai morrendo, fugindo de nós, como pneu furado com prego, lembra que o prego não sai, vai esvaziando devagarinho? Porque a gente não consegue transformar a nossa informação numa formação que nos possibilite relação. Que nos capacite para o encontro, porque nos encontros nós nos formamos. Agora, muitas vezes nós não conseguimos isso e somos carcomidos pela solidão, que é o mal do século, desde que o século existe. A gente não consegue ser feliz por causa da bendita da solidão. E a gente fica dizendo, Deus, por que eu não consigo? Por que eu não vai? Por que não rola? Porque Deus está dizendo, a tua fé, ela é muito pequena. Ela não te faz romper nem essa dor natural. Você se entregou. Atravessar o mar, irmãos, é ver Deus abrindo caminho onde não há caminho. É ir além das possibilidades. É ir além da lógica. É ir além do natural. De modo que, se o natural que você vive não é um natural que redunda em felicidade para você, você não pode se ater a esse natural. Porque naturalmente, esse natural não foi Deus que planejou para você. Eu gosto muito da palavra de Isaías, que diz assim, Deus falando por Isaías, criei filhos e os engrandeci. Criei filhos e os engrandeci. Ou seja, eu criei cada um de vocês e os fiz grandes. Agora, olhe para si, qual a visão que você tem de si mesmo? Você se vê grande, médio ou pequeno? Qual é o sentimento que você nutre por você quando você olha para o espelho? Posso afirmar para 90% de vocês que esses 90% não gostam do que vê. Não sente algo bom quando sente alguma coisa por si mesmo. Agora, o que você faz com esse sentimento? A gente se entrega a ele e acredita que isso que eu sinto por mim é o que Deus planejou para mim. Não é. Deus está dizendo isso é uma imposição de uma vida que não foi planejada para mim, mas essa fé que eu plantei no teu coração pelo Espírito e pela palavra, a fé vem pelo ouvir. Se você está ouvindo, essa semente de fé está dentro de você, para que você possa romper esta vida subjetiva que você vive, que não traz alegria para você. Ontem eu estava chegando em casa, eu estava terminando a novela Viver a Vida. Não gravo o nome de jeito nenhum dessa novela. Aí, quem estava dando o testemunho? Depois da novela tem um testemunho muito legal, muito bacana. Tinha um camarada que teve leucemia, não sei das quantas. É uma mais grave do que a leucemia comum. Quem viu aquela de ontem? Grande parte de nós.
Ele teve leucemia e a leucemia quase o matou. Ele falou, chegou um tempo, depois de tanto sofrimento, que eu falei para minha família, eu não quero mais lutar, eu quero morrer. Eu desisti, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver desse jeito, me deixa morrer. Aí ele disse que naquela noite ele dormiu, sonhou com a avó, que já tinha perdido há muito tempo. E a avó disse assim, meu neto, não desista. Continue lutando. Você vai vencer esse negócio. Você não vai perder se você não quiser perder. Ao se levantar amanhã, continue lutando. Ele sonhou com a avó, quando acordou de manhã, acordou com uma nova disposição. E ele então começou a lutar contra a leucemia, foi curado da leucemia, e mais, ele disse, meu Deus, ele estava fazendo comunicação social? Farmácia? Não, não é farmácia, não, ele estava fazendo outra coisa. Farmácia? Ele estava fazendo farmácia, e ele disse assim, não vou mais fazer farmácia, eu vou fazer medicina. E ele tentou o vestibular para medicina, porque como médico ele ia poder ajudar mais gente que tinha leucemia. Ele passou para medicina, fez medicina, é médico e está curando um monte de gente. Da onde ele tirou força para isso? Hebreus capítulo 11 nos lembra. Veja o versículo 34. Falando sobre os feitos da fé. Apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada. Agora leia comigo. Da fraqueza, tiraram forças. Vamos juntos. Da fraqueza, tiraram forças. Mais uma vez, vamos lá. Mulheres, digam para os homens isso. Vamos lá. Homens, mostram para ela como é que se diz. Vamos lá. A última vez para a gente gravar. Vamos juntos. Então já deu para aprender. De onde que eles tiraram força? Agora me diga a mim e responda para si. Você está se sentindo fraco ou forte nesse momento? Você responder. Nessa altura da tua história, você está se sentindo mal ou bem? Está difícil ou está fácil? Como é que você está nesse exato momento no teu espírito, na tua emoção? Pastor, eu estou me sentindo fraco. Da onde é que eles tiraram força? Da fraqueza. Portanto, você está com combustível na mão para romper esse momento de fraqueza pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi Paulo quem disse que quando eu estou fraco, então eu estou o quê? Forte. Mas por que alguns de nós, quando estamos fracos, nos entregamos à fraqueza e morremos na fraqueza? Falta essa bendita dessa fé. Pastor, está difícil, mas aonde que está dito que seria fácil? Qual livro? Qual Deus? Qual Jesus disse isso? Você não vê ninguém tirando força da alegria. Você não vê ninguém melhorando em festas. Você não vê ninguém qualificando sua existência nas orgias da vida, nas celebrações, nas raves, nos bailes. Lá nas alegrias e celebrações, a gente só piora. Da onde é que a gente transforma o ser humano melhor? Lá na dor. No leite do hospital. Cerceado da liberdade. Lá na fraqueza nós nos deparamos com a nossa essência. Qual é a nossa essência? Pó. Agora, quando a gente está no pó, ao invés de nós nos conhecermos e vermos os nossos limites, a gente fica reclamando para Deus, porque está difícil. Agora está fácil para quem? Ah, pastor, quando eu vejo a novela da Globo, para aquelas pessoas está tudo fácil. Quando olho para o meu vizinho, está sempre rindo. O irmão que senta aqui na minha casa está sempre bem. Acredita no que você está vendo? Você acredita que esse irmão que está do seu lado, lindo e cheiroso desse jeito, é isso tudo, é mesmo? Você não imagina o que ele está passando na vida, como também ele não imagina o que você está passando. Aí nós vivemos a imaginação da vida do outro, ao invés de mergulharmos na realidade da nossa própria vida. E aí a gente mergulha na realidade da própria vida. A gente, ao invés de lutar contra essa realidade para mudá-la pela fé, ir além, transcender, transformando a fraqueza em combustível, a gente fica lembrando para Deus que a gente está fraco. Deus já sabe, pô. Deus ainda manda uma palavra dessa para a gente. E na nossa fraqueza a gente fica com raiva de ouvir uma palavra dessa. Uma palavra que mexe com a gente, que mexe com a nossa estrutura.
como aconteceu até aqui bem pouco tempo atrás, uma irmã tão doente na alma. Doente. Falou para o marido, amor, eu quero ir embora daqui, porque eu não aguento mais ouvir pastor Neil. Toda vez que o pastor Neil prega, ele mexe comigo. Ele mexe comigo, ele sacode a poeira que está embaixo do meu tapete, eu não quero mais ouvir isso não. Foi embora. O marido voltou, o casamento acabou, e ela está por aí. A gente é mergulhado pelo Espírito Santo nas nossas podridões, não para que a gente sofra com as podridões, mas que a gente mergulhe pela fé para que nós façamos a faxina dessas podridões e nós tiramos essas podridões de dentro de nós no nome de Jesus. Somos nós que temos que fazer isso, irmão. Somos nós. Gosto dessa palavra. Ela mexe muito comigo. A fé, portanto, torna o impossível possível. Logo, a fé é o que põe em xeque o saber e a soberba humana. Porque ela possibilita o impossível. Agora, a pergunta, irmão, que eu quero deixar com você para o fim dessa série de sermões é: qual é o teu mar? De onde o senhor tirou isso, pastor? Porque está dizendo que pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho. Mar é lugar de se atravessar seco, sim ou não? Não. Mas eles atravessaram. O impossível aconteceu. No mar vermelho. Qual é o mar que você precisa atravessar e não está conseguindo? Como é o nome do teu mar? Porque o que livrou o povo da morte, porque Faraó vinha atrás, foi a coragem de pisar no lugar que não tinha caminho. Você lembra do que eu preguei domingo passado? Não foi como aconteceu no desenho. Bateu na água, o mar se abriu. Não, eles foram entrando na água. A água foi subindo, foi subindo. Deus mandou marchar, vamos embora. Deus deve saber que isso aqui não é caminho. Mas ele mandou marchar, povo, vamos comigo. Você imagina quanta gente do povo, Moisés, você vai para onde, Moisés? Deus mandou marchar. Mas marchar para onde, Moisés? Isso aí não é caminho não, Moisés. Eu tenho certeza que não é, cara. A lógica diz que eu não devo entrar. O povo está dizendo para eu não entrar. O mundo inteiro está dizendo para eu não entrar. Mas Deus mandou entrar. Mas não é caminho. Eu sei, mas foi Deus que mandou marchar. Então vamos marchar. E ele está marchando e a água está subindo. Eu falei, não, eu vou voltar. Não, Deus mandou marchar, eu vou. Não, eu vou. Ele continuou marchando. E marchando. Quando não deu mais, aí o mar se abriu. Deus abre caminho onde não é caminho, irmão. O mar deles era vermelho. Qual é o mar que você tem que ver aberto na sua vida? Pode ser o mar da ingratidão, o mar da depressão, o mar da incredulidade, o mar, sei lá qual é o teu mar. Cada um de nós tem um mar que merece ou o mar que plantou. Se a gente cavar um poço, vai brotar água nele. E dependendo da terra onde a gente cava, essa água vai nos alimentar no deserto ou vai nos afogar no caminho. Depende de cada um de nós, cada um. Agora eu quero, nesses 10 minutos, mostrar 3 tipos de mares que na minha prática pastoral de 20 anos tem conseguido afogar muitos crentes no caminho. Primeiro mar, o mar da construção de um Deus limitado. O mar da construção de um Deus limitado. O Deus de muitos crentes é um Deus muito medíocre, muito limitado. Um Deus muito cheio de possibilidades. Aí eu me lembro de Lucas capítulo 1, versículo 37, que diz, porque para Deus nada é impossível. Se está escrito lá, eu creio. Quantas coisas são impossíveis para Deus? Nada. Agora, quando a gente olha para o mar e diz assim, não tem mais jeito, o que a gente está fazendo? Limitando Deus. Eu olho para o meu casamento e digo, não tem mais jeito. Olho para a minha enfermidade e não tem mais jeito. Eu olho para mim, não tem mais jeito, pastor. Pastor, o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Eu não sei mesmo, mas eu sei o tamanho do nosso Deus.
Aí você diz, minha filha não tem mais jeito. Meu filho não tem mais. O que você está fazendo? Você está colocando limite no poder de Deus. Você está dizendo que Deus é um Deus limitado. Aí eu me lembro do Salmo 115. Os deuses dele são ouro, prata, a obra das suas mãos, olho não vê, nariz não sente, boca não fala, ouvido não ouve, mão não apalpa, pé não anda. Aí no final diz assim, tornem-se semelhantes a ele todos os que o adoram. Ou seja, nós nos transformamos na imagem e semelhança do nosso Deus. A nossa fé nos forma, ou nos deforma. Nós somos do tamanho da entidade que adoramos. Então se o Deus dele tem olho no vê, nariz no ouve, ouvido no é um Deus morto. Então tua vida vai ser uma vida morta. Se o meu Deus pode umas coisas, não pode outras, meu Deus é pequeno, então tua vida vai ser pequena. Agora, se o meu Deus é o Criador do universo, ele está dizendo que pode todas as coisas, eu creio. Por mais que o mar esteja fechado diante de mim, eu vou acreditar até a morte. Se Deus me mandar marchar, eu vou marchar. Nem que eu morra afogado, mas eu vou marchar. E talvez quando você fizer isso, você vai ver esse mar se abrindo na sua vida. E você vai fazer isso com a tua própria fé. Você não vai depender de pastor, de bispo, de apóstolo, de campanha, de jejum, de oração. Você não vai precisar da fé dos outros. Você não vai precisar dos superstars gospel que estão por esse país, deformando o evangelho, porque estão atrás de dinheiro e lidando com o inconsciente coletivo de uma geração que não pensa. Você vai ver que o mesmo Deus do apóstolo é o Deus do porteiro, é o Deus do irmão que senta no último banco. O mesmo Deus do pastor Neil é o teu Deus, o Deus que me usa, é o Deus que te usa, o Deus que me cura, é o Deus que te cura, o Deus que me faz, te faz também. Ele é Deus que não tem filhos prediletos. Então no limite, o tamanho do teu Deus. Isso é um mar que precisa ser vencido. Gente que só tem fé quando as coisas vão bem. Olha o outro mar, o mar da construção de um Deus desnecessário. Nós pastores, nos reunimos quase sempre, alguns, não só daqui da igreja, mas nos conselhos de pastores. Hoje o que eu mais faço na vida é atender pastores. Aqui tem pastores atendendo de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Então me dou ao luxo de poder separar um pouco da minha semana para atender pastores, que são os homens mais solitários da igreja. Pastor é o único na igreja que não tem pastor. Então muitas vezes ele não tem com quem conversar. E nós pastores não somos amigos, somos concorrentes. Então como tenho ainda um pouquinho de credibilidade em grande parte deles, eu sou muito procurado e atendo muitos pastores. Com alguns me reúno regularmente. Uma das nossas grandes frustrações, uma das grandes frustrações dos pastores, é ver o quanto a volatilidade é uma marca da igreja atual. A porta da frente está aberta. 4 metros de porta. Mas parece que atrás tem uma porta de 8. O povo entra como manada, sai como manada. O número de ex-crentes é uma coisa absurda. Já fui da igreja, não é mais. Por quê? Não conseguiu fincar raízes no solo sagrado. Não conseguiu fincar raízes em Deus. Não conseguiu acrescentar a fé sabedoria ou a sabedoria fé. Não conseguiram reter a promessa, não conseguiram reter a obra do Espírito Santo. Aquele que começou em vós a excelente obra, diz o texto, é fiel para completar até o dia de Cristo. Mas a gente não teve capacidade de esperar a completude dessa obra. E a gente se desespera, quem não espera se desespera. E a gente abandona Deus com muita facilidade. A gente abandona com muita facilidade. A gente não abre mão do sábado à noite para ir jantar, para ir para o cinema, para irmos nos congraçar com os amigos. Mas abrimos mão da escola dominical no domingo e do culto da manhã. Estou cansado, pastor. Pois é. Você só vem à igreja uma vez por semana. Quando tem que abrir mão de alguma coisa para descansar, é da palavra. É da comunhão. Nunca do lazer, nunca do prazer. Daqui eu vejo tudo. Não cobro presença de ninguém. Mas vejo alguns líderes que não vêm à igreja nunca domingo de manhã. Você não vem à igreja, brother? Pastor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. O pior, um abismo chama outro abismo para justificar o desânimo.
tem que mentir. E quando a gente mente, a gente alimenta o diabo. A gente põe um chicote na mão dele com o qual ele vai chibatar as nossas costas e vai esbofetear a nossa cara. É um espinho que ele crava na nossa carne. E a gente tem que viver mentira o tempo inteiro. Trabalhamos de segunda a domingo. Gente que trabalha de 8 às 10, mas não pode abrir mão de um cliente, 2 clientes na quarta-feira à noite, porque não pode perder R$30. Não pode abrir mão de um cliente na terça-feira, no sábado ou no domingo de manhã, para vir à escola, para ouvir a palavra da comunhão, porque precisa ganhar mais R$50. Aí não sabe por que está nessa miséria. E se não está, não pensa que vai ficar bem a vida inteira, não. Estou profetizando não, irmão. É porque eu estou analisando o seu fruto. Estou cansado, não falta trabalho, mas falta palavra. Muita vontade de ir para a praia, não abre mão de um cliente para ir para a praia na terça-feira de manhã. Abre mão do culto domingo. Isso é um mar que transforma Deus num Deus necessário. E o pior, temos que mentir para nós mesmos. Não, pastor, quando eu não venho à igreja, eu não estou abandonando a Deus. Porque eu não preciso ir para a igreja para me comunicar com Deus, é verdade. Mas se você abandona Deus com tanta facilidade, você não se comunica com Ele dia nenhum. Diga para você que você lê a Bíblia. Diga para você como é que está a sua vida de oração, seu crente porcaria. Diga para você. Mas não tem que estar fingindo, mentindo, inventando desculpa. Porque Deus se tornou um Deus necessário. Deus de necessário. Gosto, irmão, de sair, gosto de jantar, gosto de estar com os meus amigos, gosto de rir de gargalhada. Desde que isso não me tire o privilégio de comungar com meus irmãos, desenvolver o meu dom no lugar onde Deus me plantou. Aí a gente encontra com os crentes que vêm reclamar da vida. Aí a gente senta 5 minutos, faz uma análise das construções dele, e a gente prova para ele que o que ele está colhendo é exatamente o que ele plantou. Aí fica com raiva e vai embora. Aí você acha que eu tenho que ir atrás dele. Por isso que eu digo que o evangelho é para homem. Eu estou como estou, Deus, porque eu construí isso. Eu sou o culpado. Eu que não fui como deveria ter sido, eu que não vivi como deveria ter vivido. Eu fui ganancioso. Quer fazer curso? Tem curso de segunda a sexta. Aí você não pode fazer curso de segunda, terça, quinta e sexta, por causa dos clientes, por causa do trabalho. Aí abre mão de quarta-feira à noite. Porque Deus é desnecessário, a sua palavra é desnecessária. Esse é o mar que a gente precisa vencer. Escuta o que eu vou lhe falar, irmão, estou terminando. O abandono da fé e a inconstância desse tempo muitas vezes dão a sensação de um Deus assim mesmo, desnecessário. A gente vê tanto crente sem raiz, tão vento, folha ao vento, soprou e vai. Que a gente tem a sensação, pô, Deus, engraçado, as pessoas deixam a Deus, parece que não acontece nada, parece que não muda nada. Parece que Deus é desnecessário mesmo. Não, engano. Tal estado não revela um Deus desnecessário, mas revela sim o que acontece com essa geração. E o que acontece com essa geração? Para mim, essa é a geração da apostasia. Prego em tanto congresso nessa nação, vejo geração de Samuel, geração de Daniel, geração de Eliseu, geração de Davi, geração não sei das quantas. Fico procurando esses camaradas na rua. Escreveu Elias na rua de novo. Daniel, moleque radical, que se propôs não se contaminar com as porções do rei. Cadê os Daniéis? Cadê a geração de Daniel? Para mim, essa é a geração da apostasia. É a geração dos templos, dos eventos de louvor, dos ajuntamentos. Agora, quando a gente vê uma geração abrindo mão da comunhão, abrindo mão da igreja, abrindo mão de Deus, abrindo mão do quarto, com tanta facilidade, me faz crer que essa geração é a geração da apostasia. Portanto, eu sou parte dessa geração, eu posso ser o próximo apóstata. Tenho plena convicção disso. Agora, quando eu falo de apostasia, eu falo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Abre a tua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2.
2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala sobre a vinda de Cristo, que será precedida de manifestações do anticristo. Agora olha que coisa interessante. 2:1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, olha lá, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Olha só, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá, sem que venha primeiro a apostasia. A apostasia precederia a vida de Cristo. E essa geração sem raiz, essa geração com essa capacidade de autodestruição invejável, como se entrega ao crack com facilidade, como se entrega à pornografia com facilidade, como que se entrega à maconha, como que se entrega ao mundo, às raves, ao êxtase, à homossexualidade com facilidade. Vai como um porteiro que não abre a boca. Basta sentir um prazerzinho na cara. Uma geração que não consegue dizer não, de jeito maneiro. E acha que isso é bonito. Isso é de verdade. Não, isso é apostasia. É a marca da apostasia. Agora veja também, passa um pouquinho mais uma folha. 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Alguns apostatarão da fé. Então, quando nós vemos crentes como nós, abrindo mão da comunhão com tanta facilidade, dizendo que estar na igreja é bobagem, dizendo que palavra é idiotice, que o sobrenatural não existe. A juventude que entra na faculdade, no primeiro semestre perde a fé, porque o espiritual não consegue encontrar raiz na terra do seu coração. Não consegue encontrar raiz. Isso é o tempo da apostasia. Isso é um mar chamado da construção de um Deus desnecessário. Deixa eu falar uma coisa que está na Bíblia desde sempre, continua verdade. Palavra de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E o que fazem sem Ele nunca trará completude na sua vida. Vai ter tudo e vai continuar vazio, sem sentido. Termino. O mar da construção de um Deus ilimitado, o mar da construção de um Deus necessário. Por último, o mar do desânimo. Desânimo. Já esteve desanimado alguma vez? Nosso irmão, tem vez que eu estou tão desanimado que há uma vontade de chutar balde geral. Aí você fala assim, o senhor tem vontade disso, pastor? Nossa. Não é Nossa Senhora não, é nossa. Tem dia que o desânimo vem como um Golias que me agarra. E diz exatamente o que os Golias dizem para os Davis. Eu vou esmagar você como um gafanhoto. Vou tirar tuas entranhas e vou lançar para os abutres. Aí você tenta reagir contra o desânimo. Golias continua falando, você é algum cão? Sou algum cão para que você venha comigo com pedrinha? Os Golias, eles não se enxergam. Eles têm a sensação que tamanho é documento. Os Golias olham para nós e falam assim, é isso aí que você tem para lutar comigo. Eu sou algum cachorro para você jogar pedra para eu sair correndo com a rabinha entre as pernas. Ô moleque, eu vou arrancar tuas entranhas, vou jogar para os abutres. Eu vou esmagar você como uma coisinha qualquer. O desânimo faz isso com a gente. O desânimo às vezes pega a gente e fala assim, ó, perdeu, meu irmão. Você não vai acordar hoje. Você não vai para a igreja. Não adianta, você falou que ia ler a Bíblia, você não vai ler essa palavra, você está cansado. Não adianta nada ler essa Bíblia. Orar para quê? Você não está com vontade de orar? Não ora. Seja refém da sua vontade. Não está com vontade de fazer, não faça.
Olha o testemunho de quanta gente boa você conhece que é boa e não adianta nada, e quanta gente ruim que não presta dar certo. E você vai ficar nessa. Aí o desânimo vem pegando a gente. São Golias tentando nos tentar, tentando nos derrubar. E a gente vai como um cachorrinho cedendo ao desânimo e nos tornamos reféns da nossa vontade. Qual vontade? A vontade de não fazer. A vontade de não vir. A vontade de não ler. A vontade de não estar na presença de Deus. Por causa do desânimo. Como se o desânimo fosse alguma coisa de outro mundo. Desânimo não dá em poste, irmão. Desânimo não dá em caixa de som. Desânimo dá em gente. Agora, 2 Coríntios capítulo 4. Terminou. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, e quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, ou desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está falando aqui? Em tudo somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Portanto, o abatimento, a perseguição, a perplexidade, a tribulação, que gera desânimo, vão estar com a gente sempre. Mas ele está dizendo, se isso é uma realidade, eu estou ministrando a vocês, diria Paulo, que quando você estiver atribulado, você pode se atribular sem se angustiar. Quando você estiver perplexo, você pode se perplexizar sem ceder ao desânimo. Você pode estar sendo perseguido, mas sempre com a certeza de que não está desamparado. Você pode se abater até, mas lembrando que esse abatimento não é sinônimo de destruição. Você vai suportar tudo isso se você se comportar diante disso com a fé que o Espírito Santo gera dentro de cada um de nós. Meu irmão, você tem desânimo, eu também tenho. Todos nós temos. Não existem super-homens nem super-crentes. O que existem são crentes chatos. O que existem são crentes inconformados, que não se conformam quando a vida que vive, entendem eles, não é aquela vida que Deus, do tamanho que é, tenha planejado para ele. Então, quando o desânimo bater a sua porta, lute contra esse desânimo. Mete o pé nesse mar de desânimo, para que esse mar se abra e você atravesse o desânimo com autoridade. Agora, se a cada desânimo você dorme, a cada desânimo você fecha a palavra, a cada desânimo você vai para a praia no momento da comunhão, a cada desânimo você não abre mão para ganhar 10 reais de mais um cliente, mais cedo ou mais tarde, irmão, você vai ficar pelo caminho. Você vai estar entre os muitos e nunca entre os poucos. Muitos são chamados e poucos. Você quer estar entre os muitos ou entre os poucos? Diga, eu quero estar entre os poucos. Tem que vencer o mar do desânimo. A verdadeira fé abre caminho onde não há caminho. Que Deus te abençoe com essa fé. E que essa fé em você possa te ajudar a buscar você, a ser aquele que você é no coração de Deus. Não esse que você é hoje, do qual você não se orgulha, de quem você não tem prazer, em quem você não tem prazer. Esse é alguém que você é. Se pudesse escolher, seria qualquer outro, menos este. Pois é, se você está assim, você pode ser tudo, menos aquele que você é no coração de Deus. Então, meu irmão, peça ao Senhor essa fé, fica de pé, levanta, luta contra esse negócio, porque Deus vai te transformar naquele que você é no coração dele, no nome de Jesus. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quem recebe essa palavra, aplaude ele bem forte, porque vem Deus.